Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Estamos dando início a mais um estudo bíblico que tem como tema o milênio. Exatamente. Esse estudo é uma continuação do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, seguindo o estudo anterior que teve como tema a volta de Cristo Jesus. A segunda volta de Cristo Jesus. Depois da volta de Jesus, da segunda volta do nosso Senhor e Salvador, o que de fato irá ocorrer com os vivos e com os restantes dos mortos? Como é que a terra irá se encontrar? Para onde de fato a igreja do Senhor irá após a segunda volta do Senhor? E por quanto tempo? Isso e tudo mais você irá aprender agora através deste curso bíblico, que é a 8ª lição a respeito do milênio. Quero convidar você nesse exato momento para juntos a gente iniciar com a oração ao nosso Deus, ao nosso Pai, para que por meio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Ele dirija todo este momento do curso bíblico e assim todos nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Oremos então. Eterno e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo e Bom Espírito dirija aos corações dos ouvintes, dos que estão nos assistindo, e, à luz da Tua Santa e Boa Palavra, todos possam ser edificados, crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a Tua honra e Tua glória é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quero convidar você, aonde quer que você esteja, a pegar a sua Bíblia e nós iremos verificar o que ela ensina a respeito deste estudo importante. Lembrando que este é o 8º estudo que está seguindo a série do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, que segue exatamente o estudo que fala a respeito da segunda volta de Cristo Jesus. Então, diante do cenário que irá ocorrer, de que irá ficar após a volta de Jesus, o que irá de fato acontecer com os que estiverem vivos? Vamos verificar com detalhes, tá bom? Então, quero convidar você nesse exato momento a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o último livro das Sagradas Escrituras. Nele, a gente vai encontrar a resposta a esta pergunta: para onde irão os salvos após a volta de Cristo Jesus? E quanto tempo ali irão permanecer? Para onde irão os salvos após a volta de Jesus? Para onde é que eles irão? E quanto tempo neste lugar eles irão permanecer? No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, a gente vai encontrar a resposta. E aqui a gente lê as seguintes palavras sagradas: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Verifique bem, veja bem. Aqui a palavra do Senhor está enfatizando o tempo que os servos de Cristo, que fizeram parte da primeira ressurreição, que foram com o Senhor Jesus após a segunda volta dele, o tempo que eles irão passar com ele, reinando lá no céu, é um tempo de 1000 anos. Lembrando também que estes que serão salvos, estes que serão arrebatados, estes que fazem parte da igreja, estes são aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Em conexão com o livro de Tessalonicenses, o qual nós já estudamos a respeito do que diz que nós, os que ficarmos vivos, nós seremos transformados e juntos com os que foram ressuscitados
pela primeira ressurreição, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Na realidade, nós seremos levados para o céu para reinar com Deus e com Cristo Jesus durante um período de 1000 anos. Compreendido isso, é bom lembrar também que a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz são estes que fizerem parte da primeira ressurreição. Certo? Por quê? Porque a segunda morte não terá domínio sobre eles. A segunda morte tem a ver com a morte eterna, a morte do corpo, alma e espírito de uma maneira definitiva, que é exatamente o contrário da vida eterna. Quem terá vida eterna? Vida eterna só terá aquelas pessoas que verdadeiramente aceitarem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Estas pessoas que aceitarem o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim, estas pessoas terão a vida eterna. Sobre estas pessoas que terão a vida eterna, que não irão morrer, a segunda morte, a morte eterna, não tem domínio sobre elas. Entende? Porém, o que a Bíblia fala a respeito dos demais, que irão fazer parte da segunda ressurreição. Isto a gente irá verificar passo a passo dentro do aspecto sistemático desse estudo bíblico, tá bom? Então, compreendendo para onde é que vão os salvos em Cristo Jesus e por quanto tempo, nós iremos agora compreender o que os salvos farão no céu durante estes 1000 anos. O que os salvos irão fazer lá. No livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, a gente lê assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja bem, isso é muito importante. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade de julgar. Os servos do Senhor receberão autoridade para julgar todos os que não foram salvos. Esse julgamento é mais para verificar que, de fato, os que não serão salvos por conta da sua escolha. Porque, de fato, recusaram o único meio de salvação que Deus tinha enviado para a humanidade, fazendo do meio de salvação pouco caso, ou escarnecendo, ou blasfemando. Ou os que viveram antes da vinda de Jesus, os que não levaram os rituais de sacrifícios estabelecidos por Deus a sério. Esses também não serão salvos. Estes serão julgados, e os que receberam autoridade de julgar serão todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, ou aqueles que, de fato, dentro do seu livre arbítrio, escolheram a crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em conexão com esta fala, com esta passagem bíblica do livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, a gente pode verificar também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Lá a gente lê as seguintes palavras, inspiradas pelo Espírito Santo. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Percebem? A própria palavra, ela enfatiza que os santos, que estes santos aqui, se refere àqueles que foram lavados, purificados, redimidos, santificados pelo sangue do Senhor Jesus e salvo por ele. Então, estes recebem autoridade
para julgar. Entende? Então, durante esse período de 1000 anos, é o tempo que passaremos, todos nós que cremos e permanecemos no Senhor, até a sua volta, ou até o fim da nossa vida, até que a gente venha a morrer de maneira física, não é? E ficar dormindo, aguardando a volta do Senhor Jesus, a ressurreição, é o que está preparado para nós. Todos nós iremos receber a autoridade para julgar o mundo, todos aqueles que recusaram a aceitar Cristo Jesus como o único meio da salvação. Porém, diante desse cenário dos 1000 anos, como ficará de fato a Terra? Qual é a situação física que a Terra ficará durante o período de 1000 anos? No livro de Jeremias, quero convidar você para o livro de Jeremias. O livro do profeta Jeremias, ele traz uma revelação muito forte, muito impactante, a respeito do cenário que ficará esse período, fazendo uma conexão de como ficará, como é que irá encontrar o planeta Terra durante esse período de 1000 anos. A gente tem uma descrição através do profeta Jeremias, no livro de Jeremias capítulo 4, versículo 23 ao 26. E é um momento profético, o profeta tem uma revelação da seguinte forma: olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Veja bem, olha o cenário que a revelação traz. No verso 26 diz: olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O grande dia do Senhor é o dia onde o Senhor irá julgar. E diante desse julgamento, antes desse dia exato, haverá a segunda volta de Cristo Jesus. E na segunda volta, irá ser manifestada a ira do Senhor com aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Todos que não aceitaram ficarão para trás. Enquanto a igreja será levada, a igreja, entenda-se, toda pessoa que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e viver piedosamente os seus ensinos e cumprindo a missão que ele designou, a maior missão, que é pregar as boas novas de salvação do Evangelho, do Reino de Deus, a salvação pela graça de Cristo mediante a fé, certo? Estas pessoas irão de fato reinar. Porém, para aqueles que não aceitaram, o que resta para eles é uma expectativa de horror, porque nesse dia o Senhor irá ser como um fogo abrasador. Enquanto uns serão levados, outros serão deixados, mas não somente deixados. Estes irão sucumbir, serão destruídos pelo resplendor da glória de Cristo Jesus e daquele que está sentado no trono que vem com o Senhor Jesus, pois não irão suportar a glória deles. Nesse período, nesse momento, a terra ficará com a característica de um deserto. O sol não dará mais a sua claridade. As cidades serão destruídas pelas as sairaivas, chuvas de meteoros que irão cair sobre a terra. E este é o cenário que irá se encontrar a terra. E é impressionante e é profundo como o profeta Jeremias, muito tempos atrás, antes mesmo da volta do Senhor Jesus, a primeira vinda, né? Que ele veio para morrer,
o profeta, ele visualizou tal fenômeno magnífico, tal evento extraordinário. E isso serve para a gente, para alegrar todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós sabemos que um dia todo mal que existe e todo sofrimento que há em nosso meio terá um fim. E nós iremos viver a eternidade com o Senhor. Brevemente. Então, isso é uma tristeza para aqueles que não abraçarem. Você que tem a oportunidade de assistir este vídeo, esse estudo bíblico, você tem a oportunidade de aceitar Cristo Jesus. Cristo Jesus veio, na final de contas, para morrer, para salvar todo ser humano, para salvar o mundo inteiro. Entretanto, cada um tem sua escolha. Eu aconselho você a escolher Cristo. Porém, você tem a sua escolha, a sua capacidade de livre-arbítrio de escolher a Cristo Jesus ou de você recusar e receber assim a sentença que está aguardando ou que está aguardada para todos aqueles que recusarem o único meio de salvação que Deus deu, Deus presenteou à humanidade, que foi seu amado Filho. Um outro verso interessante eu quero ler aqui com vocês é Jeremias capítulo 25 e verso 33, aonde diz: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como um esterco sobre a face da terra. Veja que cenário. Que cenário doído. As pessoas estarão mortas. As pessoas estarão mortas. Não haverá nenhuma alma viva aqui na terra. Somente Satanás e os seus demônios. Somente Satanás e os seus demônios. Mas homem algum terá vida aqui. Durante esse período de 1000 anos que os cristãos estiverem passando no céu, a terra estará plenamente um deserto. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Já que não haverá nenhum homem, e eu acabei de falar que Satanás e seus demônios irão ficar, onde a gente pode verificar isso nas Sagradas Escrituras? No livro do Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, está escrito exatamente assim. Então vi, capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Veja bem o quanto é interessante isso. Nós lemos anteriormente o que o profeta Jeremias fala a respeito da situação que a terra ficaria e que, na sua visão, ele não viu homem nenhum vivo, pois todas as cidades foram destruídas, todos os homens foram mortos. No capítulo 25, verso 33, ele é bem claro nisso, ao dizer que só viu corpos parecendo esterco por toda a face da terra. Muito profundo. No capítulo 20 do livro do Apocalipse, fala sobre um cenário onde envolve simbologias. A gente sabe que serpente, né? A antiga serpente, o dragão, ele é uma fala característica simbólica do próprio diabo. E a própria palavra também identifica que é o diabo, Satanás. Fala que será preso por 1000 anos. Veja, se será preso é porque ele não está preso. Compreende? Se será preso é porque não está preso, em primeiro lugar. A palavra diz que será lançado no abismo. A palavra do Senhor diz que a terra ela é um abismo. Desde o momento que Deus cria a terra, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Esse abismo era o planeta Terra. Deus trouxe luz, Deus trouxe vida, e a terra passou a ser um local habitado
e um lugar prazeroso, lindo. Porém, este mesmo ambiente ficará nas trevas, como um total abismo, como descreve na visão o profeta Jeremias, no capítulo 4, e versículo 23 ao 26. Este mesmo cenário é que ficará a terra no período dos 1000 anos que a igreja estiver passando no céu, reinando com Deus e com Cristo Jesus. E durante esse mesmo período, é o período que é chamado que Satanás ficará preso. A descrição no verso 3 do capítulo 20 do livro do Apocalipse descreve: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Por que ele não vai mais enganar as nações? Porque não existe mais nenhuma nação com alguma pessoa viva. Todos estão mortos. Satanás só consegue enganar quem está vivo. Percebe? É uma coisa lógica, é uma coisa inteligente, é uma coisa racional. O entendimento das Sagradas Escrituras aqui é totalmente racional. É fantástico essa revelação. Satanás só consegue enganar quem está vivo. Se você estiver morto, ele não consegue te enganar mais. É por esse motivo que há uma descrição que ele ficará preso, porque a liberdade dele, em sua liberdade, como a missão dele é roubar, matar e destruir, na sua liberdade, ele busca apenas fazer isso. Enganar, porque ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que é próprio, como disse bem o Senhor Jesus. Entretanto, esse cenário será chamado de uma prisão para ele, porque ele não terá como mais enganar. Ele ficará preso, porque todas as pessoas ímpias estarão mortas. Porém, as Sagradas Escrituras enfatiza que isso será por um pouco tempo, uma vez que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, traz esta leitura, esta fala, que é por pouco tempo. E quando é que ele será solto? E lançou no abismo, verso 3 do capítulo 20 do livro do Apocalipse. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Durante quanto tempo? Até que se completasse, ou se completarem os 1000 anos. Depois de se completar os 1000 anos, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Perceba, o que vai acontecer depois que completar os 1000 anos? O que é que a palavra diz que vai acontecer depois que completar os 1000 anos? Depois de completar os 1000 anos, a palavra já está descrevendo aqui que ele será solto. E por que é que ele será solto? A gente vai verificar no versículo 5, do 5 ao 7 do capítulo 20. A descrição é fabulosa. Você lembra que os homens ficaram mortos, né? Durante os 1000 anos, os salvos estão vivos e permanecerão vivos com o Senhor no céu. Durante 1000 anos, ok? Estarão com autoridade para julgar o mundo, todos os casos ímpios, compreendendo e tendo a plena convicção que eles não eram dignos de estarem porque eles não aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Durante esse ponto aí, veja bem, o profeta descreve que todos os homens estavam mortos na terra, ficarão mortos. Satanás, ele não tem com quem tentar mais, então ele está preso. Mas veja o que diz o verso 5. Do livro do Apocalipse, capítulo 20. Os restantes dos mortos. Eu vou fazer a leitura do verso 4, verso 5, 6 e 7, para você melhor compreender. Verso 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foram dados autoridade de julgar. A igreja, os cristãos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem receberam a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte, e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja bem, a palavra está enfatizando que o restante dos mortos. Quem são estes restantes? Estes são os ímpios. Estes são os mundanos. Estes são aqueles que tiveram a oportunidade igual de se salvar e recusaram. Estes estarão mortos e não irão ressuscitar, a não ser depois que completar os 1000 anos. Veja que eles irão ressuscitar depois que completar os 1000 anos. Que é o mesmo período que Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Já que os ímpios irão ressuscitar depois que se completar os 1000 anos,
Então Satanás será solto. Será solto por quê? Porque agora terá quem tentar. Tem pessoas vivas para tentar novamente. Os ímpios ressuscitaram. Agora ele vai tentar novamente esses ímpios, como é próprio da natureza dele e da missão dele. Entende? O mesmo período que ele é solto é o mesmo período que o restante dos mortos irão ressuscitar. Somente depois que completarem os 1000 anos. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre este a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui se refere à igreja, entenda bem. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Aqui eu já li até o verso 8. Veja bem, ele será solto porque o restante dos mortos que não reviveram na primeira ressurreição irão fazer parte da segunda ressurreição. Ao fazer parte da segunda ressurreição, que é exatamente depois que completa os 1000 anos, Satanás agora tem pessoas para tentar, então simbolicamente a prisão dele acaba, então ele vai tentar essas pessoas. Reúne elas para um grande conflito, que é o conflito chamado Gog-Magog. Então, passo a passo, eu quero que você compreenda até então aí sobre os restantes dos ímpios, que só irão ressuscitar na segunda ressurreição, que é depois que completarem os 1000 anos. Depois que completarem os 1000 anos, outros eventos marcantes irão ocorrer. Que outros eventos marcantes irá acontecer com o fim dos 1000 anos? No livro do Apocalipse, capítulo 21 e verso 2, a gente lê assim: Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ó, a cidade santa vai descer do céu. Esse período dos 1000 anos que passou lá, a gente não irá permanecer lá pela vida toda, pela eternidade, não. Depois que completar o período de 1000 anos, a gente vai descer, toda a igreja, todos os cristãos, todos os salvos, todos os redimidos, irão descer para habitar na nova terra, na nova cidade, na cidade santa. Esta é que desce do céu da parte de Deus. No versículo 10, verso 10, a gente lê assim: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Esta é a nova cidade que irá descer do céu. A nova Jerusalém, que vai descer da parte de Deus. Veja, é algo fantástico, é algo fabuloso. Porém, quando acontecer isso, a cidade estará vindo. Isso ocorre depois dos 1000 anos. Completou os 1000 anos. A cidade santa vai descer. Os cristãos também vão descer para habitar na nova terra, pois o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Este mesmo período é o período que os ímpios irão ressuscitar. Satanás irá se sair da sua prisão, porque quem tentar agora vai tentar eles, vai enganar eles novamente, vai enganar todas as nações, certo? E no verso 8 e verso 9, traz uma descrição muito bombástica do que vai acontecer. Primeiro, quero que você entenda passo a passo este ponto dos 1000 anos, certo? Vamos lá novamente. Cristo voltou. A igreja será levada, os seus discípulos serão reunidos dos 4 cantos da terra, serão levados com Cristo para habitar
para sempre, como Paulo fala, compreendendo que o para sempre é dentro do tempo determinado de Deus, certo? Isso em vários outros estudos nas Sagradas Escrituras você pode compreender perfeitamente. Esse tempo é estabelecido como um período de 1000 anos. É o período exatamente que a Terra ficará como deserta, porque todos os homens, todos os seres vivos estarão mortos, a não ser Satanás e os seus anjos, seus demônios, ficarão aqui. A linguagem das Sagradas Escrituras descreve que eles ficarão presos. Por quê? Porque não tem a quem tentar, a quem enganar. Somente depois de 1000 anos é que ele será solto da sua prisão. Por quê? Porque nesse período, os ímpios, os que não fizerem parte da primeira ressurreição, irão ressuscitar. Aí é evidente que ele terá pessoas para enganar. Durante esse período também, estará descendo do céu a nova Jerusalém, juntamente com todos os salvos, para a nova terra que o Senhor Deus Todo-Poderoso, bem como um cordeiro, irá restabelecer aqui uma nova terra, um novo céu. Nesse mesmo período é que Satanás está enganando as nações. A gente lê nas Sagradas Escrituras um evento muito forte. Verso 8 e verso 9 do Apocalipse capítulo 20 diz: ao ser solto Satanás de sua prisão, se sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Isto são os ímpios que foram ressuscitados na segunda ressurreição. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Qual é a cidade querida? A cidade querida é aquela que desceu do céu. No capítulo 21, a gente vê, capítulo 21, verso 2, e vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 10, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Essa é a cidade querida. Essa é a cidade querida. Diz o texto, verso 9 do capítulo 20, volta para cá. Marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos. Quem são os santos? Aqueles que reinaram com Cristo durante os 1000 anos, que desceram junto com a cidade. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Uau! Uau! A palavra diz que os consumiu. Consumir é destruir. Consumir é extinguir. Consumir é aniquilar. Consumir é fazer, pelo fogo, deixar de existir tudo que o fogo pode consumir. E este fogo não é um fogo que tem limitações, que a gente produz ao queimar madeira, ao queimar o gás, ao queimar o álcool. Este fogo é um fogo que parte diretamente daquele que é o eterno Deus. O fogo desce do céu e diz que consome. Consome quem? Todas as nações ímpias que se reuniram a Satanás para querer destruir, atacar os santos do Altíssimo e a cidade querida. Isso é muito forte. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? No Apocalipse capítulo 20 e verso 9, descreve que é a destruição. Isso a gente pode compreender também e verificar no livro de Mateus capítulo 25. Vamos lá? Mateus capítulo 25, verso 41. Mateus capítulo 25. Capítulo 25, verso 41.
A gente lê assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso é muito importante observar, porque o fogo é eterno, mas a matéria não é. O fogo é eterno porque parte do eterno, mas a matéria não é. As criaturas não são eternas, eterno é o Criador. Toda criatura que for eterna, ela é eterna de uma maneira condicionada, porque o eterno, Deus que é eterno, ele proporciona a eternidade à criatura, segundo a sua boa vontade. Da mesma maneira, se ele quiser retirar a eternidade ou a imortalidade que ele dá voluntariamente, e ele tem poder para fazer isso, o indivíduo, ou seja, a criatura, seja ela qual for, humana ou anjo, ela deixa de existir. E isso é o que irá acontecer com o diabo, os seus anjos e todos aqueles que se unirem a ele. Perfeito, né? A palavra do Senhor descreve de maneira perfeita esta revelação. Veja que conexão maravilhosa. No livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 9, com Mateus, capítulo 25, verso 41. Este cenário é o mesmo. A palavra é dura, a palavra que Jesus diz. E veja que Jesus não diz agora as palavras, maldito, né? Apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno. Jesus não fala essas palavras para o diabo e os seus anjos. Jesus fala essas palavras para todas as pessoas que recusaram a aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Profundo, né? Eu não sei quantas vezes você ouviu o chamado do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, para você estar na presença do Senhor, do Rei da Glória. Para você voltar a se conectar com Deus através dos méritos de justiça de Cristo Jesus. Mas você sabe quantas vezes você tem feito pouco caso e tem recusado. Porém, o que eu posso ali atribuir através desse estudo profundo é que enquanto há vida, há esperança. A esperança é que todos vocês que estão me assistindo, aprendendo mais desse estudo maravilhoso da palavra do Senhor, dessas revelações, é que devemos sim acertar a nossa vida com aquele que tudo pode, com aquele que morreu para pagar os nossos pecados, para aniquilar os nossos pecados, para nos livrar da ira vindoura, para nos dar vida eterna por meio da sua conquista, do seu sacrifício, dos seus méritos santos, do seu sangue derramado. Por que ainda buscar resistir em estar com a vida no altar? Você pode morrer a qualquer momento. Se você morrer, seja por qual motivo for, de uma parada cardíaca, certo? De um derrame cerebral, de um acidente, de um infarto, de uma bala perdida, como tem casos de pessoas que às vezes vai comprar um pão na padaria ou vai em algum mercado e há uma discussão com alguém lá fora, o policial às vezes dá um tiro para pegar em um bandido, pega uma pessoa e a pessoa morre. Ou um ladrão atira contra o policial e pega em uma pessoa de bem e morre. Ou seja, quero enfatizar aqui apenas o fato que acidentes acontecem. E o diabo faz de tudo para ceifar a sua vida. Ele faz de tudo para ceifar as nossas vidas. E muito mais as vidas daqueles que estão sem Cristo Jesus.
Porque ele sabe que se ele ceifar a vida de um servo de Deus, ele sabe que ele perde por definitivamente ele perde. Porque ele não terá mais como tentar. Enquanto o servo de Deus está vivo, ele pode tentar. Embora o servo de Deus seja um instrumento nas mãos de Deus, seja um soldado do reino do Senhor. Mas ele sabe que em algum momento, Satanás sabe que pode derrubar ele em alguma fraqueza. Mas se ele morrer, não pode não. E se a pessoa está no mundo e morrer? Aí ele vai dizer, ótimo, agora eu tenho certeza que este jamais vai se converter. Por quê? Porque morto não se converte. Morto não aceita Jesus. Morto não tem a capacidade de escolher. Está servindo a Deus, seguindo as orientações da palavra do eterno Deus. Por esse motivo, eu apelo a você em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus vivo, que diante desse estudo bíblico que fala do que irá acontecer no período dos mil anos, chamado milênio, onde os salvos estarão no céu reinando e exercendo a autoridade de julgar, e os ímpios estarão exterminados aqui na terra, e quando forem ressuscitados, serão ressuscitados para receber a sentença que é a destruição, pois irá descer fogo do céu e irá consumir. Serão aniquilados com fogo eterno para sempre. Você tem a oportunidade de aceitar a Cristo. Você tem a oportunidade de evitar ser chamado por aquele que é o juiz de vivos e mortos, de maldito. Mas você sabe por que é que Jesus chamará os ímpios de maldito? É exatamente porque eles não têm a graça de Deus, que é o Senhor Jesus. Eles não têm a bênção de Deus, que foi dada por meio de Jesus. Eles recusaram. Então são malditos. Mas, você que não é maldito, que aceitou a Cristo Jesus, que você fortaleça a sua fé. E você que ainda não aceitou, que está brincando, aceite enquanto há tempo. Torne-se você uma bênção. Saia do quadro de malditos para fazer parte do quadro dos santos, que irá herdar o reino de Deus, a nova terra, que irá habitar na cidade de Jerusalém, a cidade querida, a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus. Deus preparou o fogo eterno, não foi para você, não foi para o homem, foi para Satanás, o diabo e os seus anjos. Escolha Deus, escolha Jesus, escolha a nova terra, escolha Jerusalém, escolha a cidade querida, escolha reinar com Deus e com Cristo. Porque isso foi o que o Senhor preparou para você. Mas cabe a você escolher. Então, dentro da recapitulação aqui, a gente compreende o cenário maravilhoso que segue a segunda volta de Jesus. Eu desejo que você, dia após dia, cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, sinta a fome da palavra do Senhor, para que assim você busque mais e mais e mais e mais se alimentar dela. Porque, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quero finalizar esse curso bíblico aqui com uma oração, tá bom? Vamos orar? Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, muito obrigado por mais esse estudo maravilhoso a respeito do milênio. Que estes corações, estas pessoas que estão assistindo este vídeo, esse estudo bíblico à luz da Tua palavra, creiam nesta palavra de todo o coração e selem a sua vida dizendo, eu creio na palavra de Deus. Eu escolho a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aonde você estiver, diga, eu escolho a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Para a glória de Deus o Pai, o Todo-Poderoso. A esta pessoa que está dizendo essas palavras, Senhor, seja de maneira audível ou mental, que essas pessoas, ó Deus, alcance a Tua salvação, que a Tua mão alcance elas nesse exato momento e dê a salvação em Cristo Jesus.
Que sua vida seja selada com o Senhor mediante a tua palavra. E que a tua palavra seja o seu alimento. E que estas verdades a liberte de todo engano, de toda mentira, em nome de Jesus. Pai Santo, guarda a todos estes que estão assistindo este vídeo, a esta aula a respeito da tua palavra que fala sobre o milênio. Guarda-os em teu nome. Guarda-os, protege-os, livra-os, abençoa-os em nome de Jesus. Pois como ministro do Evangelho, a todos abençoo e a todos eu dou a paz do Senhor. Que é a tua paz, ó Deus, a tua paz, ó Teos, a tua paz, ó Elohim, a tua paz, Jeová Jireh, a tua paz, Jeová Rafá, recaia sobre todos, em nome de Yehoshua, o Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.